Boa noite, irmãos, graças e paz. Eu agradeço ao Senhor por estar mais uma vez aqui, para estar aprendendo mais da palavra de Deus, para estar adorando o Senhor. Deus é bom, é maravilhoso o tempo todo. Irmãos, antes de qualquer coisa, eu queria lembrar aos irmãos que nós estávamos falando da entrada de ano, o ano já se rompeu, nós já entramos no segundo mês do ano, e o tempo voa, como a Bíblia diz, né? Então nós temos que buscar o tempo todo, gastar nosso tempo com aquele que nós vamos viver a eternidade. Amém, irmãos? Eu queria convidar os irmãos a ficar de pé, para que a gente possa orar, falar com Deus. Os irmãos que nos acompanham através das redes sociais, que tiverem a oportunidade de poder fechar seus olhos também. Pai Santo e Eterno Deus, nós te louvamos, Pai, por mais um dia de vida, por mais um dia na Tua presença, na Tua casa. Nós pedimos que o Senhor venha, Pai, como tem feito todos os domingos, todos os dias, está nos instruindo na Tua palavra, nos capacitando para compreendê-la, Senhor Deus. Do mesmo modo, podamos viver de acordo com a Sua instrução. Pai Santo, guarda as famílias aqui representadas, Senhor Deus, que o Senhor venha abrir nosso coração para que possamos receber a Tua palavra, Pai, a palavra de vida, Senhor Deus, a palavra que nos traz a salvação. É o que eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, pode se assentar, a equipe de louvor está com a oportunidade. Amém, irmãos, graça e paz, boa noite. Vamos louvar o Senhor com o hino. Interromper teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir, ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração,
acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Agradecemos a oportunidade. Amém, glória a Deus, irmãos. Eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez estar aqui sendo vaso nas tuas mãos. Que o Senhor venha me usar como instrumento para entregar a mensagem que o Senhor tem preparado para a igreja do Senhor. Amém, irmãos? E é justamente sobre isso que nós vamos falar essa noite. Somos vasos na mão do Senhor, somos instrumentos, porta-voz de Deus. Quando o pastor trouxe o tema da mensagem, eu pensei, gente, é muito polêmico isso para os nossos dias. Mas, ao preparar essa pequena reflexão que eu trouxe, eu pude verificar que sempre foi polêmico essa questão. As marcas do apostolado, de um apóstolo. Porque Jesus, ele veio há mais de 2000 anos atrás. Aqueles que ele levantou como coluna da igreja, teve problemas com falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos, e nos nossos dias continua do mesmo jeito. Isso não mudou nada. Interessante que quando se fala de apostolado, de apóstolo, o homem, ele tem uma necessidade de se enaltecer, de se engrandecer, de ser alguma coisa, de participar de tudo. Observe o que Gamaliel disse lá em Atos 5, quando os apóstolos, chamados por Cristo, faziam grandes sinais. Ele diz, se isso for de homem, vai fracassar. Mas se for de Deus, não tem o que fazer. Você estará lutando contra o próprio Deus. Então nós temos que compreender, irmãos, que aquilo que vem de Deus, não importa as circunstâncias, ninguém segura. Mas o Senhor nos instruiu através das tuas palavras, para que nós não vivêssemos no engano. Então é por isso que nós estamos todos os domingos e todas as quintas-feiras aqui, para aprender mais a instrução que deixou para a sua igreja, para que não viva no engano. Então, dito isso, irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos que abrissem a palavra do Senhor lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, que vai falar justamente sobre isso, sobre o apostolado. Eu não vou me delongar, não vou demorar. Eu sei que o pastor trouxe uma mensagem com mais detalhes, com mais afinco, com mais profundidade, mas eu vou dar uma passada aqui brevemente. 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 12, vai dizer assim: os sinais de um apóstolo foram manifestos entre vós com toda a paciência, por sinais, maravilhas e poderosos feitos. Essa carta é Paulo que escreve à cidade de Corinto, à igreja de Corinto, e Paulo está dizendo que os sinais que foram feitos através da vida dele, foram feitos com grandes sinais, com maravilhas e poderosos feitos. Isso não veio de homem. Nós temos que entender que os apóstolos foram pessoas que foram chamadas pessoalmente por Cristo. Aqueles que presenciaram a sua morte e ressurreição, eles foram comissionados com o propósito de dar continuidade à entrega das boas novas de Deus. Nós temos que entender, irmãos, que ser apóstolo é ser um porta-voz de Deus. E o que é um porta-voz? É aquele que é enviado em uma missão, em um propósito, para falar nada que vem de si, mas aquilo que aquela pessoa designou para que ela fizesse. E para isso, aquela pessoa recebe toda a autoridade e todo o poder.
conforme aquele que lhe deu. Então, os apóstolos, Paulo está dizendo aqui que todos os prodígios, sinais que ele fez, não vem dele, foi do cargo que ele recebeu do Senhor, para que aquela palavra fosse digna de toda aceitação. Para isso que era feito aqueles sinais. E nós vimos hoje em nossos dias pessoas que são chamadas ou se autodenominam apóstolos, mas é tão complicado isso, porque a própria palavra de Deus diz que foi só Jesus que chamou 12. Se irmãos observarem aqui, acho lá em Atos, vai dizer que Jesus chamou 12 para si e os instruiu e os enviou para levar a sua mensagem. Interessante que a palavra apóstolo, que é enviado, literalmente falando, você vai ser enviado para entregar a mensagem de alguém. Então não é a sua mensagem, é aquela mensagem que aquele que te chamou, te comissionou para entregar. E dificilmente nós vimos isso em nossos dias. Observe, irmãos, que ao estudar a palavra de Deus, muitos estudiosos perceberam que após a morte dos 12 apóstolos chamados por Deus, por Jesus, além de Paulo, não houve mais apóstolos enviados por Deus, porque ali se cessou. Os pais da igreja não deram continuidade a isso, mas pessoas desde sempre se intitulavam apóstolos. O homem, ele tem essa necessidade de se engrandecer. E isso torna difícil a compreensão do propósito de Deus quando nós colocamos o nosso pensamento, a nossa confiança no coração do homem ou no nosso próprio coração. Porque a Bíblia também diz que o nosso coração é enganoso e nós somos vaidosos. Nós temos que confiar na Escritura, no que ela diz. Ela diz que os apóstolos são fundamentos da igreja. Então, esse fundamento não pode ser mudado. E esse fundamento vem de Cristo. E Paulo diz que isso não vem dele, isso vem do próprio Cristo. Lembra que Jesus falou? As coisas que eu digo não vêm de mim mesmo, foi o Pai que me ensinou. E o próprio Paulo também vai dizer isso. Aqui, em João 15,16, o próprio Cristo diz que não foram vocês que me chamaram, foi eu que chamei vocês, eu que escolhi vocês. E chamou para quê? Para que dê fruto. E esse fruto permaneça. Irmãos, os frutos que os apóstolos, que os cristãos verdadeiros, que os filhos de Deus devem dar, eles devem permanecer de acordo com a fala de Gamaliel. Se isso for de Deus, vai permanecer. Não tem como mudar. Agora, nós vivemos em uma época em que pastores, igrejas, trazem o seu entendimento da palavra de Deus. Diz que tem, a tradução diz uma coisa, o entendimento diz outra coisa, mas a palavra de Deus, ela não tem dois entendimentos, ela tem uma interpretação. É a palavra de Deus que ela corrige, que ela exorta, que ela chama a atenção da sua igreja para viver em santidade. Olha as credenciais que o Paulo apresenta como apóstolo. Ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele passou fome. Ele não recebia para o apostolado, para pastorear a igreja. Na verdade, ele se dava por amor às pessoas, por amor a Cristo, por amor ao propósito. Porque ele compreendeu o que é ser um apóstolo, o que é ser um cristão verdadeiro. Agora eu faço uma pergunta para a igreja. Será que os apóstolos, entre aspas, de nossos dias, têm esse amor ao próximo? Têm esse amor às coisas de Deus? No coração deles está firmado esse propósito de fundamentar igrejas. Esse ministério que eles dizem carregar, está cheio, carregado de sinais e prodígios para a fundação da igreja. Mas a igreja já foi fundada há 2000 anos atrás por Deus. Então, irmãos, essa questão de apóstolo, de apostolado, de enviado, de porta-voz do Senhor, todos nós cristãos temos esse chamado. Nós somos comissionados a levar as boas novas, não nossa, mas de Deus, aos nossos irmãos.
Nós somos sim apóstolos neste sentido. Nesse sentido. Não de receber títulos, não de ser enaltecidos numa igreja, não de galgar cargo, função. Porque igreja, ela não é empresa. Igreja não é empresa para dar lucros. A igreja tem que alcançar o mundo, sim, mas através da palavra de Deus, da verdade. De que adianta a igreja estar espalhada no mundo inteiro e não ter uma alma sendo liberta, recebendo a palavra de arrependimento? O homem dentro do seu ego, achando que ele pode sim ou não decidir se aceita a salvação. Qual é o evangelho que esses apóstolos, que esses pastores estão levando para nossas igrejas? Cadê o arrependimento que os apóstolos que fundaram a igreja traziam? Lembra lá em Atos 5, de Zafira e Ananias? Ali os apóstolos eram chamados e faziam grandes sinais. Ali a igreja estava sendo fundada. Ninguém zomba de Deus. Não pense tal homem que vai fazer algo para que outros vejam e em seu coração, em secreto, com seguras intenções, que vai zombar de Deus. O próprio Deus diz claramente na sua palavra que todo mundo vai colher aquilo que está plantando, os frutos da sua obra. Nós estamos preocupados, irmãos, com pessoas que recebam a palavra para arrependimento, para que reconheça a sua insignificância diante dessas boas novas. E que boas novas são essas? Nós estávamos perdidos, mortos em nossos pecados, não tinha saída, mas o próprio Deus trouxe uma novidade, uma boa notícia, que Cristo pagou o preço em nosso lugar, e nós então, desde então, nós temos que ser o mensageiro desta palavra. É a palavra que leva a pessoa a reconhecer que ela não é nada sem Deus. Você não vê em parte nenhuma da Bíblia apóstolos buscando o seu ego, o seu crescimento pessoal, o seu crescimento financeiro, o seu crescimento institucional. Eles procuravam levar essa mensagem que pegava aquela pessoa que vivia em pecado e trazia uma clareza, uma luz para ela. Jesus, ele veio para isso, para ser a luz do mundo. Ele não veio para enriquecer pessoas, não. O propósito de Jesus na cruz não foi trazer bens materiais. Nós estamos cansados de ouvir igrejas falar isso. Que eu sou apóstolo, que eu sou bispo, que não sei o quê. E é isso, você vai na igreja cheia de gente. Pessoas que não conhecem nem a Bíblia. Pessoas que já saem de lá pensando em fazer besteira, em maltratar um irmão, em roubar na igreja, em roubar no seu trabalho, em bater na esposa, e ver vídeos pornográficos, viver na pedofilia. É tanto pecado, é tanta imundícia, porque não tem palavra de Deus. Não tem a palavra que chama a pessoa a pensar no arrependimento, nas asneiras que andam falando, conversando nas quatro paredes. Que apostolado é esse? Apóstolo que diz que abre igreja em tudo quanto é lugar, que não para, não fecha a boca, a não ser para pedir dinheiro. Que apostolado é esse? Irmãos, nós temos que viver de acordo com o que a Bíblia tem instruído. Nós, enquanto pastores, enquanto pessoas que levam o cristianismo em nossas costas, por assim dizer, nos denominamos cristãos, nós temos que entender que a palavra de Deus, ela tem uma função, é nos convencer do pecado, que nós não temos autoridade de coisa nenhuma, porque Paulo, Pedro, tantos os outros apóstolos e profetas, eles entenderam isso. Eles não brigavam por cargos, eles não brigavam por dinheiro, por funções, por posições na igreja e nem na sociedade. Mas hoje nós percebemos que a igreja, muitas das igrejas, é degrau para a pessoa ter um crescimento social e profissional. Isso é uma vergonha. Muitas pessoas se dizem apóstolos, se dizem pastores, para ter salários vantajosos, para ser convidados para grandes eventos, cobrando cachês. A palavra de Deus não está à venda. Paulo diz que eu recebi de graça e de graça vos dou. O evangelho não é uma mercadoria.
O evangelho não é um bem do ser humano. Ele é o bem que Deus fez para o ser humano. Quer perdoar dos pecados. Quer nos levar a uma vida reta. Porque o Senhor mesmo diz, sede santos, porque eu sou santo. Nós estamos precisando de pessoas, gente, que vivam o evangelho, que pregam o evangelho, que sejam apóstolos, no sentido de ser um porta-voz da palavra de Deus, que sofra sim o evangelho, as perseguições que o evangelho causa, por sermos conforme Cristo, o modelo de Cristo. Porque se você procurar ser conforme o modelo de Cristo, certamente mesmo você vai ser perseguido no seu trabalho, na sua família, na sua sociedade, na sua escola, na sua faculdade, no meio empresarial. Você vai ser perseguido no sentido de você não participar de certas coisas, de você ser excluído. Mas importa agradar a Deus do que ao mundo, isso que a palavra diz. Porque muitas pessoas, estando dentro da igreja, falam, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo. Mas vai viver como é que vive, vai ver como é que vive, dentro de casa, ou até dentro da igreja. Irmãos, uma coisa eu sei, ninguém zomba de Deus. Aquelas pessoas que vivem declarando que ama a Deus, que aceita Jesus, que é cristão, mas não vive isso, não tenha dúvida, meu irmão, não tenha dúvida. Tudo que está plantando vai colher. Tudo. Ainda que não seja aqui, mas vai colher. É melhor você, como diz lá em Provérbios, você viver numa casa, comendo pão todos os dias, do que num palácio comendo banquete, mas está longe do reino, está longe de Deus, não ter paz, aquela paz de Deus. Olha, o homem é tão ganancioso, ele quer ter tanto poder, que na época de Jesus, pasmem, sempre houve um sumo sacerdote. Naquela época de Jesus tinha 2, Anás e Caifás. O homem ele não quer perder, ele quer estar sempre em evidência. Ele acha que ele manda, ele acha que as coisas de Deus pertencem a ele. Mas a Bíblia tem mostrado que a cada dia, em nossos dias, Deus tem separado o joio do trigo aos nossos olhos. A violência tem aumentado. Pessoas que se diziam o evangelho estão mostrando quem realmente são. Pessoas que levavam a palavra de Deus não vivem mais conforme a palavra que pegava. Nós temos que abrir nossos olhos, irmãos. Nós estamos vivendo dias difíceis. E que nós temos que buscar compreender mais, entender mais, participar mais da igreja do Senhor, para que nossos olhos sejam avivados, para que nossos corações sejam despertados, para que nós não sejamos enganados. Porque a pessoa pensa, Jesus me salvou, eu sou filho de Deus, sou escolhido, eu não vou perecer. É verdade, irmão, uma vez que Jesus salva, ninguém arrebata da sua mão, mas você paga a conta aqui, você sofre o engano, você é passado para trás. As pessoas trazem um outro evangelho, uma outra palavra. Paulo diz, se alguém trouxer outro evangelho, mesmo que seja eu, que for diferente desse, não aceite. Não aceite, ainda que seja um anjo. Mas, irmãos, nas igrejas são pregados vários evangelhos, menos esse, e as pessoas aceitam. Aceita por quê? Porque não conhece o evangelho verdadeiro. E qual é o evangelho verdadeiro? É aquele que te leva a pensar, a refletir nas suas atitudes, a você se arrepender do que você está fazendo, que é contrário à palavra de Deus, e você se converta a um outro caminho, a viver uma vida regrada, santa, perfeita, que agrada a Deus. Então, irmão, nós somos todos comissionados a ser apóstolos nesse sentido, a ser porta-voz de Deus, a ser um representante de Deus aqui. Eu queria que os irmãos ficassem com essa mensagem, refletissem, não vou me delongar, mas nós temos que estar acordados, irmãos, tá? Com a palavra de Deus na ponta da língua e no ouvido, despertado, para que a gente não seja enganado.
Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade e convido o grupo de louvor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu
Paz do Senhor, igreja. Vamos ficar de pé, vamos orar pela vida do pastor Rafael, preletor dessa noite. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua graça e misericórdia sobre nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra transforma a nossa mente, renova o nosso ser, é a nossa regra de conduta e fé. Nós te agradecemos também, ó Deus, pela vida do pastor Rafael. Nós te pedimos, ó Deus, bênção sem medida sobre a vida dele. Que ele possa, Deus, continuar buscando a tua verdade. Que o Senhor possa continuar usando a vida dele para trazer essas verdades, para solidificar o ensino da igreja. Que ele possa, Deus, ser testemunha aonde ele colocar as plantas dos pés. Que ele possa levar a tua palavra e assim, ó Deus, dar testemunho do teu amor e da tua misericórdia sobre nós. Nós te pedimos também, ó Deus, que o Senhor nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado através das tuas verdades, da tua palavra. Nós precisamos, ó Deus, do teu auxílio a cada instante da nossa vida. E é no nome do teu Filho Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Boa noite a todos. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez, mais um domingo juntos para a glória do nosso Deus, juntos com o intuito de louvar esse Deus maravilhoso, engrandecer o seu santo nome, sendo grato pela oportunidade. Desde já eu quero agradecer a cada um dos irmãos que estão conosco, para juntos aprendermos mais do nosso Deus. Agradecer aos irmãos também das redes sociais que estão nos acompanhando e que irão nos acompanhar também posteriormente. Amém? Sem demora, peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no seu capítulo 1. E hoje vamos finalizar o capítulo 1 e vamos avançar um pouquinho também do capítulo 2, amém? Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no seu capítulo 1, e veremos os versos 24 até o capítulo 2, no verso 4. Amém, irmãos? Se der tempo, eu falo até o verso 5, mas vamos lá. Até então, verso 4. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 24 até o capítulo 2, no verso 4. A versão que eu utilizo aqui, como já é sabido dos irmãos, é a versão King James, 1611, mas independente da versão aí, você vai conseguir acompanhar tranquilamente. Amém, irmãos? Então, no capítulo 1, verso 24, na minha versão, diz assim: regozijo-me agora no meu sofrimento por vós, e cumpro o resto das aflições de Cristo na minha carne, por causa do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei um ministro segundo a dispensação de Deus, que foi dada a mim para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde os séculos, desde todos os séculos e gerações, mas agora é manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, o qual pregamos, advertimos a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E para isto também trabalho combatendo segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. Porque quero que saibais quão grande luta tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne. Que seus corações sejam confortados e estejam unidos no amor,
e para todas as riquezas da plena certeza de entendimento, para o reconhecimento do mistério de Deus e do Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E isto eu digo para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos dar continuidade à carta aos Colossenses, né? Já estamos estudando há algum tempo a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, já conhecemos o seu contexto, né? Já sabemos que é uma carta muito forte por questões disciplinares, né? Doutrinárias. Nós vimos que o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta, como todas as outras, com o intuito de agradecer a Deus primeiramente, né, pela igreja, fortificar a fé dos irmãos e, como sempre, né, fundamentar esta igreja, visto que estava acontecendo alguns problemas, né, e nós conhecemos já o problema dessa igreja, porque já falamos várias vezes, que ficou até conhecido como a heresia dos colossos, né? Heresia colossense, que é uma mistura de judaizantes com gnosticismo, com platonismo grego, virou uma mistura, um sincretismo religioso, e eles estavam tentando disseminar essa mentira dentro do cristianismo. Então veja, não eram pessoas de fora que estavam tentando entrar dentro da igreja, eram pessoas que se diziam cristãs, que estavam tentando doutrinar os cristãos em Cristo Jesus de maneira errada, como diz o pastor Júnior agora há pouco, com outro evangelho, né? E nós já sabemos de todo o seu contexto e vimos falando, né, sobre a preeminência de Cristo, sobre a obra da criação, sobre a providência de Cristo na obra da redenção. Falamos também sobre a preeminência de Cristo na igreja de Cristo. Falamos sobre tudo isso. Falamos sobre a preeminência de Cristo na redenção da igreja de Cristo também. Já vimos falando sobre tudo, inclusive sobre a saudação da carta, sobre a apresentação da carta. Amém? E hoje entraremos nesse tema que o pastor Júnior acabou de trazer aqui a introdução. Interessante que eu coloquei esse tema propositalmente, né? Eu coloquei Paulo, as marcas do apostolado, propositalmente. Por quê? Porque hoje eu não vou falar de Paulo, eu vou falar de Cristo. Mas por que o tema é Paulo, as marcas do apostolado? Porque as marcas do apostolado nada mais é do que a pregação em Cristo Jesus. É uma vida em prol de Cristo Jesus. É um ministério em prol de Cristo Jesus. É um sofrimento em prol de Cristo Jesus. Foi tão bem dito agora há pouco pelo pastor Júnior que eu poderia encerrar aqui sobre as marcas do apostolado, sobre o verdadeiro apostolado, sobre o quão inferiorizado está o nome de apóstolo hoje em dia. O quão tem sido segregado esta palavra apóstolo hoje em dia. O quão tem se tornado comum as pessoas se auto-identificarem como apóstolo ou como autarquia. Pastor Júnior trouxe texto aqui maravilhoso, que está lá em 2 Coríntios. Em 2 Coríntios, Paulo está justamente lutando contra uma classe chamada superapóstolos, né, que eram pessoas que se intitulavam superiores aos apóstolos em inteligência, em milagres, em obras, e Paulo está justamente combatendo isso em 2 Coríntios. Lá no capítulo 11 ele vai dar suas marcas, ele vai dizer, olha, sobre açoite foi muitos que eu tomei, naufrágio, muitos, né, perseguição e vários outros. Pastor Júnior citou o capítulo 12, onde ele vai falar que ele não se gloriava nem com a visão, que muitos dizem que talvez não foi ele, nós não temos ciência se foi ele ou não, mas ele está falando ali de uma visão que foi ao terceiro céu e viu coisas que estão inefáveis, indescritíveis, para se dizer, né? Mas ele não se gloriava em nada, pelo contrário, ele se gloriava nas suas fraquezas, porque quando ele estava fraco, aí que ele estava forte. Porque mesmo ele estando fraco, ele pedia para Deus tirar o espinho da carne que foi colocado nele para ele não se gloriar, mas Cristo mesmo disse para ele, olha que ele se fortificava na fraqueza. A glória de Cristo em Paulo se glorificava nas suas fraquezas. E hoje nós estamos falando da marca do apostolado justamente nesse sentido. Por quê? Porque o capítulo 24 começa falando de Paulo. O versículo 24 começa falando de Paulo. A gente viu que ele ficou falando da preeminência de Cristo, como eu disse, na
criação, na salvação, né, na redenção, na igreja, a obra de Cristo na igreja, ele como cabeça da igreja, e agora ele vai falar como Paulo, em qual o propósito este apóstolo Paulo está neste contexto da igreja de Cristo. Por isso que o tema é Paulo, as marcas do apostolado. Mas aqui, o foco é Paulo? De maneira alguma. Paulo, ele sempre se colocou como coadjuvante. E mais uma vez, o colocaremos, como nós somos, coadjuvantes na obra eterna da salvação de Cristo. E vamos aprender um pouco com Paulo, como se portar como coadjuvante, como se portar como servos desta obra de Cristo. E veja, Paulo é um servo superior a nós. Em tamanho, em sapiência, não. Ele é superior porque a sua obra, o seu ministério, foi superior aos nossos. Como o pastor Júnior disse, nós vamos falar aqui, né, ao decorrer da pregação. E diz assim, versículo 24, como é uma pregação expositiva, vamos ponto a ponto. Amém? Versículo 24. Regozijo-me agora no meu sofrimento. Irmãos, quantas vezes nós vimos Paulo falar sobre isso? Que ele se regozija no sofrimento. Paulo é o quê? É alguém que preza pelo sofrimento carnal? É aquelas pessoas que prezam por viver sofrendo, se punindo, se autoflagelando? Essa é a vida de Paulo. Paulo é aquela pessoa que gosta de se auto-infligir punição. Porque, irmãos, uma pessoa que realmente não tenha sido revelado a palavra de Deus e leia a Bíblia como um livro comum, vai pensar que Paulo é um coitadinho, que Paulo é um mísero sofredor que se auto-inflige e que gosta de sofrer. Porque em Filipenses nós vimos ele dizer: o sofrimento muito me alegra, porque ele é para o crescimento da igreja. Em Coríntios ele diz a mesma coisa. Eu me vanglorio nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Aí em Romanos ele diz a mesma coisa, que essas leves e momentâneas dores, lá em Romanos 8, para nós agora, nem se comparam às glórias que virão. E aí você pula para Gálatas, ele diz a mesma coisa. Em Éfeso ele diz a mesma coisa. O que Paulo tem? Paulo gosta de sofrer. Qual é o link entre a alegria e o sofrimento neste cristianismo? Nesta cultura que não é religião, tão divulgada hoje, como tão popular, como se fosse a primeira cultura que é pregada hoje, mas que nós sabemos que é muito menos vivida do que os números dizem. Qual é o link entre regozijar e sofrimento? Porque o regozijo aqui é aquela alegria superlativa, é você pular, você ficar feliz, é você amar, você sentir prazer nisto que está falando. Agora, Paulo sente prazer no sofrimento, Paulo sente alegria no sofrimento. É quase inconcebível, irmãos. É quase inconcebível para essa era pós-moderna que nós vivemos, a ideia de você estar alegre sofrendo. Irmãos, me diga uma coisa: quantas das vezes você abre uma rede social, ou você liga a sua televisão, e você coloca em um canal que se diz um canal cristão, e está falando que sofrimento, ele condiz com o cristianismo? É quase nunca. É quase impossível. Veja, não vamos ser levianos. O apóstolo Pedro diz que nós não soframos como ladrão e salteador. Não soframos como mal pagadores. Aqui o sofrimento não é o sofrimento causado pela falta de conhecimento ou pela ganância e a concupiscência do homem. Esse sofrimento aqui é diferente. E nós vamos entender. É por isto que Paulo sempre se regozija no sofrimento. Porque o sofrimento de Paulo aqui não é um sofrimento causado por ele mesmo. Não é um sofrimento infligido pela sua própria consciência, infligido pelas suas próprias atitudes em prol da sua carne, das suas concupiscências, do seu coração, da sua vontade. Não, o sofrimento de Paulo aqui, ele está em um estágio que é diferente do sofrimento de hoje. Agora veja, por que é inconcebível na nossa era atual?
o cristianismo e o sofrimento. Porque a grande maioria das pessoas tem sofrido por displicência, pelas concupiscências, pela mente enganosa, pelos desejos da carne, por aquilo que planta. O pastor Júnior acabou de trazer. Porque tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E aí o que acontece? Por ele se intitular cristão e viver sofrendo punições pelas suas próprias concupiscências, ele não consegue linkar sofrimento à alegria. Por quê? Porque de fato ele não vai estar alegre, porque esse sofrimento não gera alegria. O sofrimento que Paulo regozija aqui é diferente. Paulo se regozija no sofrimento não por ter prazer no sofrimento, não por gostar de ser infligido o sofrimento, mas porque ele está sofrendo por alguém. Ele está sofrendo por algo muito maior que ele. E veja, esse alguém aqui não é um amor platônico, não é uma apaixonite, não é o sofrimento, como diz aí a linguagem popular, sofrência. Não é isso não. O sofrimento aqui dele está vinculado a um propósito eterno. Nós sabemos, o pastor Júnior citou aqui Atos dos Apóstolos, e o próprio Cristo, quando fala para o profeta orar no olho de Paulo, e fala: olha, ore, né, no olho de Saulo, porque para mim ele será um vaso que por muito sofrimento levará o evangelho. Paulo já estava ciente do seu ministério. Paulo sabia para o que foi chamado. E ele sabia que teria que enfrentar, sim, essas perseguições. E que sofrimento é este que Paulo sofre? Veja, regozijo-me agora no meu sofrimento por vós e cumpro o resto das aflições de Cristo na minha carne. O sofrimento de Paulo não é por qualquer coisa. O sofrimento de Paulo aqui é pela obra de Cristo. O sofrimento de Paulo aqui é pela igreja de Cristo. Irmãos, vamos entendendo o texto e já vamos aplicando para ser mais rápido. Veja, Paulo aqui, como eu disse, ele não está sofrendo por qualquer coisa. Ele escreve: eu preencho na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo na minha carne. E o meu sofrimento é por vós. Ele está falando, esse vós aqui é o quê? É a igreja de Cristo. Este sofrimento aqui é justamente cumprindo o ministério pelo qual Paulo foi chamado, ser um apóstolo de Cristo. E não tinha, irmãos, como Paulo ser um apóstolo de Cristo, ser um servo de Cristo, ser, a palavra apóstolo significa enviado, um enviado de Cristo, e ser maior do que o próprio Cristo. Mateus vai dizer que o servo não é maior do que o seu Senhor, e nem o discípulo maior do que o seu mestre. Logo, se Cristo sofreu aflições, sofreu perseguições, o que será daqueles que o servem? O que será daqueles que o seguem? E quando Paulo diz: eu regozijo-me no meu sofrimento, é justamente esse, o sofrimento em prol do reino de Deus e da pregação do evangelho de Cristo Jesus. O sofrimento em prol do reino de Deus e em prol da igreja de Cristo Jesus. Ele diz: eu regozijo no sofrimento por vós. Ele está escrevendo a quem aqui? Para a igreja de Colosso. Da mesma forma que ele disse que se regozijava no sofrimento por Filipos. Ele estava na cadeia, mas sabia que aquele sofrimento era para o maior proveito do evangelho. Ele disse: eu estou preso aqui, e nesta prisão eu consegui alcançar o carcereiro, o guarda. Lembra de Filipenses? É a mesma coisa aqui. Ele regozija no sofrimento, porque o sofrimento é em prol do evangelho, em prol da igreja de Cristo. Irmãos, Paulo não é um masoquista. Paulo não é. Paulo é um ministro do evangelho de Cristo. Ele é de fato e verdadeiramente um apóstolo. Paulo, as marcas do apostolado. Veja aí a marca do apostolado: ser ministro de Cristo é sofrer em carne as aflições de Cristo.
Porque o discípulo não é maior do que o seu mestre. Porque o servo não é maior do que o seu senhor. Será que hoje em dia nós temos verdadeiramente apóstolos? Como diz o pastor Júlio. Será que esses apóstolos que se auto-intitulam apóstolos aí, e muitos tentam sair pela tangente dizendo que é por conta do nome e do significado. Não, eu sou apóstolo porque eu sou um enviado. Veja, de nada tem a ver. Porque nós sabemos, nós já vimos, já estudamos sobre isso, que para o apostolado verdadeiro é aquele apostolado que precisa ter visto Cristo ocularmente, né? Tem que ter visto, tem que aprender de Cristo ocularmente. Tem que exercer o ministério de Cristo e as marcas desse ministério, os milagres e as maravilhas. Está lá em Hebreus capítulo 2, versículo 4, que os milagres e maravilhas foram dadas a esses apóstolos para testificar a obra de Cristo. Veja, e principalmente esses apóstolos, eles fundamentam, como diz o pastor, a igreja de Cristo. Será que esses apóstolos que nós temos na atualidade, eles sofrem em prol de Cristo? Eles sofrem em prol da igreja? E eles fundamentam a igreja de Cristo? Essa é a pergunta. Será que de fato são ministros de Cristo? Será que eles regozijam no sofrimento em prol da igreja e pelas aflições de Cristo? Pelo contrário, como eu disse, quando você liga o televisor, estes que se intitulam apóstolos, como os de Corinto, como o pastor Júnior disse, que não é novidade, é só uma recapitulação. Satanás é astuto, irmãos. Ele não criou não, ele só recapitulou, ele só maquiou. Hoje em dia vive a mesma coisa de Corinto. Será que esses super apóstolos, eles fazem e passam porque os apóstolos passaram? Será que eles se gloriam em Cristo e em suas aflições? O apóstolo Paulo mesmo diz que a graça de crer em Cristo é a mesma de padecer por Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 29. A graça de crer em Cristo é a mesma de padecer. Então veja, até para sofrer por Cristo tem que ter graça, tem que ser capacitado. Não é qualquer um que sofre por Cristo, não. Você não sofre por Cristo porque você quer, porque você busca sofrer por Cristo. Você sofre por Cristo porque Cristo te capacita a sofrer por Ele, porque senão você fugia. Você saía pela tangente. Veja, regozijar no sofrimento pelas aflições de Cristo e pela igreja não é para qualquer um, é para aquele a quem Cristo capacita. Este aqui, neste texto, é o apóstolo Paulo. Isso aqui é uma das marcas deste apóstolo, porque compreendeu o reino de Deus, a salvação e a glória de Deus. Ele diz: por vós e cumpro o resto das aflições de Cristo. Veja bem, irmãos, eu queria que os irmãos grifassem, se tiver possibilidade, esse cumpro o resto das aflições de Cristo na Bíblia dos irmãos. Por quê? Porque esse texto muitas das vezes é usado para diminuir a obra de Cristo. Em que sentido, pastor? Dizer que a obra de Cristo não foi suficiente e que os apóstolos tiveram que concluir a obra de Cristo e as aflições de Cristo. Veja, que as aflições que Cristo teve na cruz não foi completa. Eles pegam esse texto e dizem que Cristo não sofreu toda a aflição necessária para a salvação. Os apóstolos cumpriram também. E pasmem, isso é comum. Isso é normal. Acontece. As pessoas se intitularem e tentarem trazer para si o sofrimento em prol da sua própria salvação. Isso é comum. Aqueles que dizem que se salvam pelo seu mérito. Aqueles que dizem que se salvam pela sua busca, pelo seu sim, pelo seu aceite, pela sua consciência, pela sua capacidade. Veja, Paulo é claro aqui, irmãos. Ele regozija no sofrimento em prol da igreja e completa na carne as aflições de Cristo, não no sentido de obra de expiação. Não é a obra de expiação de Cristo. Aqui as aflições de Cristo é a perseguição que Cristo sofreu, os discípulos sofreriam também. As tentações que Cristo sofreu, os discípulos seriam tentados também. Porque como diz o texto, e o próprio Cristo diz, o discípulo não é maior do que o seu Senhor. Por que Cristo sofreria perseguições e os discípulos não? Ia ficar no guarda-chuva, na beira da praia, no bem bom? Não. Este é
É a explicação exata do texto, irmãos. Aflições aqui é no sentido de quê? É no sentido de perseguição, perdão. Não é sobre a obra expiatória de Cristo. Amém, irmãos? Então veja, regozijo-me agora no sofrimento que cumpro por vós e cumpro o resto das aflições de Cristo da minha carne. Eles pegam o resto das aflições de Cristo e tentam linkar na obra expiatória. Nada tem a ver. Aqui é perseguição, tá bom? Por causa do seu corpo, que é a igreja. Mais uma vez, o apóstolo Paulo agora linka, né, a igreja e Cristo como um corpo perfeito, como um sistema, um ser humano perfeito, em que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Em que Cristo é toda a base pensante e aquela que provê todas as coisas, porque nós sabemos que o corpo ele só está em pleno funcionamento porque a cabeça se provê todas as sinapses, todas as informações, todas as ordens, né, tanto para sim quanto para não, é transmitido pela cabeça. E este quem provê é o cabeça da igreja. Logo, a igreja é o corpo. Veja, a igreja tem sim a sua importância, a igreja é o corpo, mas quem é o detentor de todas as coisas é o cabeça, que é Cristo Jesus. Ele diz, olha, eu me regozijo no meu sofrimento por vós. Completo na minha carne, o restante das aflições de Cristo tenham sido perseguido. Mas para quê? Mas eu completo na minha carne por vossa causa, é por conta do corpo da igreja. Este foi o meu ministério. O cabeça veio, o corpo ficou. Quem ficou para lidar com essa situação? Os ministros, os apóstolos. Eles ficaram para fundamentar este corpo. E é isso que tem acontecido com Paulo. Esta é a marca do apostolado de Paulo, né? Por causa do seu corpo, que é a igreja. Veja, irmãos, nós já sabemos, já é sabido de todos os irmãos, que esse termo aqui, igreja, de maneira nenhuma está falando de uma construção. Nós já sabemos que não é um templo físico, que não é casa, que não é placa. Nós já sabemos aqui que a igreja são pessoas que vivem em prol do reino de Deus. São pessoas que são chamadas ao arrependimento, que nascem novamente e que são mudadas, regeneradas pelo próprio Cristo Jesus. Nós já sabemos disso. Nós já sabemos que a igreja são pessoas salvas em Cristo Jesus. Amém? Por isso, por causa do seu corpo, que é a igreja. Ele diz, do qual, versículo 25, me tornei ministro segundo a dispensação de Deus. Veja aí, irmãos, do qual me tornei ministro segundo o chamado, segundo o decreto, segundo a dispensação, segundo a ortoga. Escolhe a palavra. Mas entenda que ele se tornou ministro porque Deus o tornou ministro. Aqui já corta as pernas de todos os apóstolos da atualidade. Corta. Porque essa dispensação, essa ortoga, esse chamado de Deus foi específico. Foi em um tempo para um propósito. E esse propósito já foi completado. Com esse texto aqui, irmãos, corta as pernas dos apóstolos contemporâneos. Corta as pernas dos superapóstolos da época de Paulo. Por quê? Porque a função do apostolado não era simples, né? Mas era fundamentar a igreja de Cristo, ser pilar, fundamentados em a pedra de esquina, que é Jesus. E ele diz, do qual me tornei ministro segundo a dispensação de Deus. A responsabilidade do apostolado foi dada por quem, irmãos? Foi dada por Deus. Foi Deus quem escolheu Paulo como ministro para um propósito. Nós já sabemos, né? Nós já vimos ele falar isso em Éfeso, já vimos ele falar, Cristo falar isso em Atos, que era para o crescimento, para o aproveitamento e o crescimento do Evangelho de Cristo Jesus. E Paulo, inclusive, foi destinado a um povo específico, que eram os gentios, né? Para pessoas que não eram da fé. Veja, aqui não é exclusividade, né? Mas o intuito e o propósito de Paulo era prioritariamente
pregar aos gentios. Pregar aos gentios. Nós sabemos que ele pregou a judeus também, mas a prioridade era os gentios. E ele deixa isso claro, né? Dizendo que é o ministro dos gentios, o apóstolo dos gentios, o menor dos apóstolos, porque para ele, neste intuito, era o apóstolo dos gentios. Amém, irmãos? Então ele diz, do qual me tornei um ministro. Interessante, irmãos, que essa palavra ministro, no texto, no original, significa mordomo. Interessante. E eu não sei se os irmãos já estudaram sobre a mordomia cristã. Eu creio que sim. E o interessante, irmãos, que mordomo não é o mordomo de hoje, aquele que abre a porta, né? Não é o mordomo da atualidade, é o mordomo da época dos judeus. O contexto é este, para as pessoas entenderem. Vocês lembram que José foi um mordomo? José do Egito? Ele foi um. Da casa de Potifar. E o interessante é que o significado deste mordomo aqui é muito interessante. Veja, o mordomo não é aquele que provê. Não é. Porque quem provê é o dono da casa. Mas o mordomo é aquele que utiliza de maneira correta, que beneficializa, que organiza, que distribui, que usa corretamente. Então veja, Paulo não está falando aqui com brincadeira, ele está dizendo, olha, Cristo é o cabeça, é Ele que é o dono, Ele provê, Ele que salvou, Ele é o detentor de todas as coisas. Nós vimos no texto, a gente já leu isso aqui, que é porque dele, por Ele e para Ele. Ele é o autor da criação, Ele estava na criação, o plano é eterno, Ele estava na criação, quanto no plano da redenção, Ele se entregou a si mesmo porque quis. E veja, mas eu me tornei um ministro, ele diz. E o ministro de quem? Deste dono. Para quê? Para usar com as maneiras corretas e com as ferramentas corretas a provisão deste dono. Ele é o ministro de Deus. Ele é o ministro do Evangelho de Cristo. Ele usou da provisão do Evangelho com mordomia. Ele é um apóstolo verdadeiramente. Diferentemente da atualidade. Não é? E ele diz, do qual me tornei ministro segundo a dispensação de Deus, que foi dado a mim para o quê? Para convosco. Veja, este ministério, esta mordomia de Paulo, não foi dada para a vanglória. Não foi dada para o reconhecimento. Não foi dada para a autopromoção. Veja, irmãos, mais uma vez aqui, vai contra tudo aquilo que é pregado hoje em dia. Porque a grande maioria das hierarquias dentro daquele, o que eu posso dizer, o comércio cristão, que é um nome feio, mas é o que acontece, dentro da instituição cristã, o que mais acontece hoje é hierarquias. E essas hierarquias são para quê? Para se autopromover, para trazer status, titularidade, nome, visibilidade. E veja, Paulo em momento nenhum do seu ministério se coloca como principal. Pelo contrário, ele diz, olha, eu me tornei ministro pela dispensação de Deus para vocês. Pelo contrário, eu sirvo vocês. O meu ministério não é para a autopromoção, pelo contrário, o meu ministério é para a servidão. Quanto mais eu quero me tornar mais forte, eu me torno tolo. Por isso que eu me faço fraco. Porque quanto mais eu faço fraco, aí eu me torno forte. É o que ele diz em 2 Coríntios. Eu poderia me gloriar, mas eu me tornaria tolo. E por isso eu me glorio nas fraquezas. É a aplicação do ministério apostólico de Cristo. Porque o próprio Deus se fez carne para o quê? Para servir. E o discípulo não pode ser maior do que o seu Senhor. Não pode, do que o seu mestre. O servo não pode ser maior do que o seu Senhor. Desta forma, Paulo se tornou mordomo para servir a igreja de Cristo. Irmãos, olhe para a nossa atualidade. Quem são de fato e que se promovem como apóstolos
Será que vive em prol da igreja? Servindo verdadeiramente a igreja? Será que de fato este é o intuito dos que se auto-intitulam líderes e apóstolos? Ou eles querem mais os status? Veja, eu me tornei apóstolo, primeiro, porque Deus me chamou para apóstolo, e segundo, com um propósito. O propósito é servir vocês. E ele diz: foi dado a mim para convosco. Para o quê? Cumprir a palavra de Deus. E veja, ele foi chamado para ministro. Não foi chamado por qualquer um, ou não se intitulou. Foi chamado por ministro pelo próprio Deus. E esse ministério, segundo a dispensação de Deus, foi dado para servir. E essa servidão é com um objeto. Qual é o objeto? Cumprir a palavra. Viver a palavra de Deus. Veja, irmãos, que tudo que nós temos ouvido aqui hoje, ele vai de encontro ao que nos é dado a ouvir na atualidade. Infelizmente, irmãos, o cristianismo ele tem se tornado massa de manobra na mente de muitos, na mão de muitos lobos, salteadores, malfeitores, tentando corromper a muitos com status, legalidade, autoridade espiritual, E quanto mais eles se intitulam maiores, mais eles querem ter domínio sobre o seu rebanho, mais eles querem acorrentar, mais eles querem subjugar, mais eles querem colocar em cima deles fardos. E veja, de maneira alguma, o ministério de Cristo é para colocar fardo, e sim para servir, e sim para trazer à tona a verdade, e sim para cumprir a palavra de Deus. Essa é a marca do apostolado de Paulo. E ele continua: para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e gerações, mas agora é manifesto aos seus santos. E nós já falamos sobre isso aqui, que este mistério nada mais é do que o evangelho, o povo de Deus, a salvação, porque outrora estava fechado, estava oculto, como diz Paulo, era como espelho que se olhava, e os espelhos, irmãos, sabem que era visto uma prata antigamente, que se via de maneira turva, mas hoje é manifesto. Aqui Paulo está falando sobre o evangelho, sobre Cristo, sobre a salvação, que outrora aparentemente era requisito somente para uma nação, hoje é revelado a todos aqueles que são de Deus. Hoje é trazido a todos aqueles que são chamados filhos de Deus. Paulo agora tirou aquele, como eu posso dizer, seletivismo judaico do rol e falou: olha, esse mistério era oculto anteriormente, mas agora ele é trago à tona. E vocês, gentios, fazem parte sim, porque por mais que estava oculto anteriormente, de gerações e gerações, era obscuro, não era entendido desta maneira. Veja, a salvação é pela graça em Cristo Jesus, e ela não é por nacionalidade, ela é por aquele quem chama, ela é por nascer de novo, é pela obra da graça de Deus. Então este mistério é justamente o plano de Deus que agora foi manifesto, está relacionado justamente e diretamente à inclusão dos judeus no plano de salvação. Amém? Ele diz: mas agora é manifesto aos seus santos. E olha que interessante, e quando ele chama aqui, já fala aos seus santos, já mostrando que a igreja, ela é sim considerada santa, porque é santificada. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco, em Cristo Jesus. Então, todos os que estão salvos em Jesus Cristo são o quê? Santos em Cristo Jesus, porque se santificam dioturnamente pela obra da graça de Cristo, pela obra da graça de Deus e da obra de Cristo salvífica. Graças a Deus por isso, E ele diz: olha, vocês, colossos, esta obra, este mistério que estava oculto, se alegrem. Eu me regozijo nesse sofrimento, porque agora está manifesto a vocês, santos. E ele diz no versículo 27,
aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Está aí a explicação. Está aí a explicação. Deus quis fazer reconhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. Quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios? Quais são as riquezas da glória deste mistério? Quais são? Cristo. Ele diz que é Cristo em vós a esperança da glória. Irmãos, não tem esperança maior, não tem riqueza maior, não tem benefício maior, não tem exultação maior, não tem regozijo maior, não tem alegria maior do que Cristo em nós, do que sermos partes do corpo de Cristo, do que fazermos partes da família de Deus, de sermos chamados filhos por adoção em Cristo Jesus. Paulo diz: eu me regozijo no meu sofrimento, não é porque eu gosto de sofrer, eu me regozijo no meu sofrimento porque me foi dado sofrer em Cristo Jesus por vós, para apresentar a vocês o mistério que estava oculto anteriormente, mas Deus quis revelar, mostrar que Cristo em vós é a maior alegria, que Cristo em vós é motivo de toda alegria, de toda exaltação, de todo louvor, porque é Cristo em vós que traz salvação, Cristo em vós que traz glória, Cristo em vós que traz esperança da glória. Veja que a marca do apostolado aqui não é algo simplesmente de ser enviado, no sentido de pregar ou ser dono de um ministério. É muito mais profundo. E ele continua: Cristo em vós para a esperança da glória. E ele diz: do qual pregamos, advertindo todo homem, ensinando todo homem em toda sabedoria. Veja, irmãos, está aí a função destes apóstolos. Eles vieram com o intuito justamente de quê? Nós sabemos que a vida de Cristo, ela teve um propósito e foi curta. Foi trazer a nós a possibilidade, quando eu digo possibilidade, é no sentido de que anteriormente nós não éramos possíveis. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. A partir do sacrifício de Cristo, Deus nos possibilitou em Cristo a sermos santos e justificados. E essa possibilidade é dada a todos aqueles a quem Cristo chama. E veja, isto foi a função de Cristo, vir e cumprir este propósito, cumprir essa morte sacrificial, essa expiação de pecados, este lavar regenerador na cruz, como sacrifício perfeito, como sacrifício santo, imaculado. Mas sabemos que isto se continuaria, porque Cristo diz: é chegado o reino. Ele implantou o reino e diz: olha, eu cheguei. E o reino não morreu com Cristo, porque Cristo morreu e ressuscitou. E esta é a alegria do cristianismo, essa é a alegria da cristandade, é que saber que o nosso Salvador, ele não está morto. Ele não é um filósofo, ele não é um teólogo, ele não é um pensador, ele não é um cientista comum que morreu, teve ideias grandiosas e morreu. Não, ele é um Salvador perfeito e está vivo, e por ele estar vivo nós viveremos também eternamente. E a função deste ministro Paulo é o quê? É ensinar, é advertir, é pregar, porque Cristo viveu pouco. A ele não foi dado o propósito do ministério de sair pregando a todas as nações. Ele vem instaurar, mas ele deu a capacitação aos que ele escolheu para fazer isso. E por isso, estes são os enviados. E por isso, estes são os apóstolos. E por isso, estes são aqueles que apresentam e representam o baluarte da verdade. Representam os pilares de Cristo. E por isso que todos os sinais e prodígios feitos por eles testificavam a verdade de Cristo. E não davam glória aos apóstolos. E não autopromoviam os apóstolos. E não vangloriavam a si mesmo. E não intitulavam eles a si mesmo como deuses. Não, eles são servos, mordomos deste mistério. E ele diz: o qual pregamos. Olha, ele está dizendo: a nossa função é essa. Nós somos mordomos. Pegamos um mistério que estava oculto. Deus quis se revelar em Cristo para a esperança da glória.
e agora nós fazemos o quê? Pregamos. Falamos. E essa pregação é aquele arauto, né? É aquele bradar da verdade. E não é somente bradar. Ele diz que ele brada, mas ele também adverte. Ele não só fica bradando e deixa ao Deus dará. Não, a função dele é justamente, irmãos, fundamentar. E para fundamentar precisa de pregar, precisa de advertir e precisa de ensinar. Como é que você ensina sem saber? Como é que você prega sem conhecer? E como é que você vive sabendo e pregando sem ser advertido? É justamente o propósito pelo qual Cristo chamou e enviou estes homens, para advertir os homens dos seus erros, para advertir os homens dos seus pecados, para trazer os homens ao arrependimento, para redarguir em toda boa e sã palavra. E com isto eles ensinavam a verdade, porque o povo vivia na escuridão do pecado, das concupiscências, das mentiras, dos enganos, e agora eles entendem a verdade de Cristo, porque eles ensinam. E a partir desse momento, ensinando, eles bradam, chamando ao arrependimento. Chamando ao arrependimento. E aí vira esse ciclo. Bradam chamando ao arrependimento. A pessoa escuta, crê porque a fé é dada e é implantada no coração. E crendo se regenera e se converte. E vai agora para os apóstolos ensinar. E vai agora para os apóstolos advertir. E continua o ciclo. E esse foi o ciclo deixado aos apóstolos, que posteriormente ficou com seus discípulos, e hoje com a igreja de Cristo. Essa é a função. Mas a marca e o propósito está no apostolado. A função destes homens, sim, era fundamentar. E veja, por isso que nós vivemos sobre a doutrina dos apóstolos e a fundação e a fundamentação de Cristo Jesus. E ele diz, o qual pregamos advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para um propósito. Está vendo aí? Porque a salvação, irmãos, não é somente você ir lá, crer, ser regenerado e viver como quer. É justamente isso. Como o pastor disse, por que tem tantos apóstolos hoje e tem tantas abominações dentro dos locais que se dizem religiosos cristãos? Por que está tão ridicularizado o evangelismo hoje? O evangelicalismo hoje? Por quê? É porque justamente eles não são apóstolos. Pelo contrário, são mentirosos. O pai deles é outro. E veja, eu não estou dizendo aqui no sentido de condenação ao inferno. Os irmãos sabem disso. Porque a função da igreja é expor o erro. Nós estamos aqui expondo o erro com o intuito de trazer estes que são enganados ao conhecimento da verdade. E não podemos ficar calados nesse sentido, em dizer que estes falsos, que se auto-intitulam com o intuito de se promover, estão enganando a muitos. Veja que o propósito do apostolado foi justamente fundamentar a igreja. E este fundamentar a igreja tem um propósito, irmãos, é apresentar este corpo, é apresentar, olha o final do versículo 28 aí, apresentar todo homem perfeito em Cristo Jesus. Amém, pastor? Isso é maravilhoso, quer dizer que todo homem será salvo. Quer dizer então que, graças a Deus, a salvação é universal. De maneira alguma. Mais uma vez, irmãos, lembre-se do contexto. Eu gosto de ficar embatendo com essas coisas, para fixar nas nossas cabeças. Quando ele diz, o qual, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo Jesus, nós temos que entender que ele está falando para um público. Esse público é a igreja. Ele acabou de dizer, eu me tornei ministro para convosco em prol do corpo de Cristo. Ele não está falando aqui de todo homem, de todo ser humano. Ele está falando de todo homem que faz parte do corpo de Cristo. Veja bem. Então aqui não é base. Eu estou usando isso aqui porque este aqui é um dos textos que é usado como base para a salvação universal. Que o apóstolo Paulo veio para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Mas não. Aqui todo homem é no contexto da igreja. É todo homem que faz parte do corpo de Cristo. Porque ele se tornou ministro, não foi para o mundo todo. Ele se tornou ministro para a igreja de Cristo. Amém?
Que não nos deixemos enganar por essa doutrina mentirosa, né? Então, qual é a função do apóstolo? Apresentar a igreja, apresentar os irmãos em Cristo Jesus perfeitos. Como? É ele quem santifica? É o apóstolo Paulo que capacita a ser santo? Não. Adianta orar pelo apóstolo Paulo? Orar para o apóstolo Paulo nos santificar? Não, porque a função do apóstolo Paulo ele fez, que era ensinar, pregar e advertir. E tudo que ele fez ficou escrito. Nem tudo, né? Nós sabemos que o que nos é necessário. Mas o que nos é necessário saber da vida do apóstolo e o que ele fez ficou escrito para quê? Para nós sabermos como pregar, como aprender e como advertir. Para qual motivo? Para sermos santos, para nos apresentarmos perfeitos diante de Cristo Jesus. E é interessante, irmãos, que este perfeito aqui não é na completude da sua palavra, não é na completude do entendimento, não é no sentido grego da palavra, latino da palavra perfeito, aqui no sentido de buscar a perfeição dia após dia. E graças a Deus por isso, né? De se santificar. Veja, o perfeito aqui não é você ser como Cristo, porque Paulo te ensinou, não. É você buscar ser como Cristo, porque Paulo te ensinou. É você viver tentando ser como Cristo, porque Paulo te ensinou. Veja, será que tem apóstolos hoje mesmo? Versículo 29. E para isto também trabalho. E agora ele fala dele, né? Eu estou trabalhando para isso. O meu ministério, a marca do meu apostolado é justamente isso. Combatendo, eu trabalho e eu combato. Eu trabalho e eu luto. Eu trabalho e eu regozijo do sofrimento. Porque eu sou bom, é isso que Paulo diz. Porque eu sou forte, é isso que Paulo diz. Porque eu sou um apóstolo que tenho capacidade, é isso que Paulo diz. Lê o versículo. Combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Aqui fecha. Paulo não faz nada porque quer, irmãos. Paulo não faz nada porque sabe, porque é bom. Paulo não faz nada. Paulo foi escolhido porque era um fariseu. Porque ele, com todos os atributos deles, ele faria as pessoas ser convencidas. Veja, irmão, Paulo fala: rapaz, tudo o que eu aprendi eu poderia jogar fora. O que importa é Cristo e Cristo crucificado. Veja, Paulo está mostrando que a operação, veja, até o próprio apostolado, que é um cargo, né, que nós sabemos que foi algo dado pelo próprio Deus, com um propósito eterno de fundamentação da igreja, não vale nada se não foi Deus que fez. Não seria nada se não fosse a operação da eficácia poderosa do poder de Deus. Em Paulo, em Pedro, em Tiago, em João e em todos os apóstolos. Você acha que Pedro ia pedir para ser crucificado de cabeça para baixo porque ele era bom? Você acha que André ia ser morto, Tiago ia ser morto, João ia ser morto, todos eles iam ser mortos porque queriam? Eles eram taxados como loucos, como heréticos, eles eram perseguidos. Por que o apostolado hoje é tão bonitinho? Por que o apostolado hoje é tão bonzinho? Por que as pessoas se identificam como apóstolos tão facilmente hoje? Porque não são apóstolos de Cristo. Porque se fossem, eles regozijavam nas suas fraquezas, como Paulo. Eles gloriavam no poder de Deus, como Paulo. Eles viviam para apresentar a igreja santa, como Paulo. Eles viviam na verdade, na apresentação e na advertência dos irmãos, como Paulo. E ele diz: é para isso que eu trabalho, combatendo segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. Graças a Deus, né, irmãos? Graças a Deus que Paulo reconhece, os apóstolos sabem, e que eu e você possa reconhecer também, que nós vivemos, que nós trabalhamos, que nós sofremos segundo a eficácia poderosa de Cristo. E quando eu digo trabalhamos, sofremos e vivemos, eu digo em prol do reino de Deus, tá?
Porque se você trabalha, se você sofre e se você vive de acordo com as suas concupiscências, isso é problema seu, irmão. Isso é fruto da sua loucura, do seu coração enganoso. E você vai colher frutos por isso. Se você vive uma vida de pecados, sem discernimento, colherá. Mas isso de maneira alguma vai ser motivo de regozijar, de alegria. Agora, todo aquele que vive em prol do reino de Deus, veja, irmãos, a pregação do evangelho não será fácil. A verdade não será fácil. Você será excluído. E aqui, veja, tudo que eu vou falar aqui agora não é motivo para vitimismo não, tá? Eu estou falando que isso aqui é resultado. Veja, a igreja não é mais santa porque é perseguida. Eu quero que os irmãos anotem isso, irmãos. A igreja, ela não é santa porque é perseguida. Ela é perseguida porque é santa. É o contrário. A igreja, ela só é perseguida quando ela é santa. Ela não se torna santa por ser perseguida. Que tenhamos isso em nossas mentes. Você não vai se tornar santo porque você é perseguido. Eu estou me tornando mais santo a cada dia porque eu estou sendo perseguido. Pelo contrário. Você só vai ser perseguido se você viver em santidade. E essa perseguição aqui, irmão, é em prol do reino de Deus. Aqui não é perseguição por você maltratar pessoas, por você falar mal de pessoas, por você viver compactuando com os pecados, com a maldade, não. Aqui é tudo em prol do reino de Deus. E Paulo diz, eu trabalho, eu combato, segundo a obra poderosa e eficaz de Deus, porque eu quero, versículo 1, capítulo 2, porque eu quero que vocês saibam quão grande luta eu tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto de carne. Eu quero que vocês entendam, a luta é grande, Paulo está dizendo, olha, a luta é grande. O travar da guerra contra o pecado é grande. E aqui nesse versículo 1 ele mostra que a igreja de Colossos não conheceu ele pessoalmente, né? A igreja de Colossos não foi fundada por Paulo. Quando ele diz assim, por quantos não viram o meu rosto em carne, significa que as pessoas não tinham visto Paulo ainda. E ele diz, versículo 2, que seus corações sejam confortados. A minha luta, o meu trabalho, o meu combate, segundo a poderosa obra de Deus, em prol de vocês, em prol dos que estão em Laodiceia, em prol daqueles que não viram o meu corpo, que não viram o meu rosto em carne, é para que seus corações sejam confortados, estejam unidos em amor, e para todas as riquezas de plena certeza de entendimento, para o reconhecimento do mistério de Deus e do Pai e de Cristo. Irmãos, olha que interessante. No mesmo texto tem conforto, no mesmo texto tem união, amor, riqueza, certeza, entendimento e reconhecimento. É muito adjetivo e verbo aí, irmão. Num texto só para a gente entender. Então, que seus corações sejam confortados. Esta luta, esse travar de combate, que não é pela carne, mas é capacitação de Deus, é para o conforto, é para união no amor, é para riqueza, plena certeza de conhecimento e reconhecimento. Isso tudo aqui, todo esse combo, é da pessoa. Paulo está falando, olha, eu estou fazendo isso para vocês me reconhecerem, para vocês terem certeza de mim, para vocês me amarem. Não. O foco de todos esses verbos e adjetivos aqui está no final. Reconhecimento do mistério de Deus. Toda essa luta, todo este combate, toda a marca do apostolado, toda a vida de Paulo, toda a vida dos apóstolos, foi em prol do consolo dos corações, foi em prol da união em amor, foi em prol da certeza das riquezas e do entendimento e do reconhecimento de quê? Do Evangelho, de Cristo em nós, da certeza da esperança da glória, da certeza de Deus, da certeza do Pai, de Cristo Jesus.
E ele termina, eu vou finalizar no versículo 3. Eu ia finalizar no versículo 4, mas finalizarei no versículo 3. E ele diz assim: da certeza desse mistério de Deus e do Pai em Cristo, e de Cristo em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Irmãos, a marca do apostolado é unicamente esta: fundamentação do povo de Deus. A função do apóstolo foi justamente estruturação da igreja de Cristo. E estruturação esta pela palavra de Deus, pela capacitação do próprio Deus, pela obra perfeita de Cristo Jesus, pela ação vicária e salvífica de Cristo Jesus, pelo desempenhar do ministério de Cristo e pela capacitação do próprio Cristo que chama esses apóstolos para a glória dele. De quê? De fundamentar a igreja, ensinando, pregando, advertindo, apresentar esta igreja perfeita em Cristo Jesus para consolo dos corações e para plena certeza da união do amor, do entendimento e reconhecimento que o Evangelho de Cristo é real, é verdadeiro, santo e perfeito. Que este Cristo que veio não é um lunático, não é um herege, não é um mero dos zelotes, né, daqueles revoltosos, não. Este é o mistério que estava escondido de gerações e gerações, mas que foi dado pelo próprio Deus, e que aprove Deus revelar neste momento, neste contexto, para todo o homem se apresentar perfeitamente em Cristo. Irmãos, como aplicação rápida e única, eu chamo aos irmãos ao entendimento desse texto e nos voltar a como temos vivido como igreja, de fato. Como que as marcas do apostolado de Paulo têm gerado em nós mudança. Porque veja, nós sabemos que todas as marcas do apostolado de Paulo e toda a obra que Paulo fez foi por ação poderosa segundo a eficácia que opera em Paulo, pelo próprio Deus. Se foi Deus que operou em Paulo todas essas atitudes de ações e de trabalho e de combate, como que a vida de Paulo e as marcas do apostolado têm influenciado em mim e a sua vida? Para viver a verdade do Evangelho, para o verdadeiro conhecimento das Escrituras e para a verdadeira convivência em irmãos, no mundo e como reflexo de Cristo Jesus. É este ponto que eu quero trazer como aplicação para os irmãos. Tentar colocar este pingo de dúvida, e quando eu falo dúvida, não no sentido da sua fé, mas de como temos agido, e como as marcas do apostolado de Paulo, que é capacitação de Deus em Cristo Jesus, tem nos feito refletir sobre a verdadeira igreja de Cristo. Porque ele diz que o propósito deste apostolado foi apresentar todo o homem do corpo de Cristo perfeito. E nós temos sido. Será que em nós tem um novo coração? Será que em nós tem verdadeiramente habitado a palavra de Deus? E quando eu digo habitado é porque não é somente leitura, mas é leitura e vivida de fato. Será que eu e você tem se tornado verdadeiramente santos em Cristo Jesus pela pregação do Evangelho, pela vida, pela palavra, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas relações interpessoais? Veja bem, irmãos, a marca do apostolado de Paulo não foi para a sua vanglória, foi justamente para a glória de Deus. Eu e você tem vivido para a glória de Deus? Ou eu e você tem sido somente mais um dos mentirosos salteadores que vivem na igreja, mas com o coração no mundo? Que vivem na igreja, mas com o coração nas suas ganâncias, com o intuito de se engrandecer, de se vangloriar, de ter status, de ser taxado, de fazer parte, de pertencimento. Não, irmãos.
As obras de Cristo e as marcas dos apóstolos têm um caráter eterno de fundamentação, entendimento e resguardo da verdade de Cristo. E que isto em nós gere mudança. E que isto em nós gere nascer de novo. E que isto em nós gere arrependimento. Veja, por que vai gerar em nós? Porque Paulo fez? Não, porque Cristo fez. E Paulo agiu de acordo com a vontade de Deus, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que nós possamos viver, de fato, verdadeiramente como perfeitos em Cristo Jesus, como Paulo buscava fazer, né? Que não vivamos segundo os nossos corações, segundo as nossas mentes. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e agora vamos ouvir um louvor para a glória de Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Quem tem Jesus tem tudo. E quem não tem nada. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Quem tem Jesus tem tudo. E quem não tem nada. Só Jesus que nos ajuda na caminhada. Ter Jesus é a melhor coisa que um homem pode ter. Ter Jesus é ter a certeza que nessa vida a gente vai vencer. Ter Jesus é o maior tesouro que um homem pode encontrar. Ter Jesus é ter a paz que o mundo jamais pode nos dar. Ter Jesus, companhia mais segura e verdadeira nessa vida. Todo dia e todo instante está comigo na jornada. Quem tem Jesus tem tudo e quem não tem nada. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Quem tem Jesus tem tudo e quem não tem nada. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Quem tem Jesus tem tudo e quem não tem nada. Só Jesus quem nos ajuda na caminhada. Agradecemos a oportunidade. Amém, glória a Deus, irmãos. Todos ceiados, todos banqueteados, né? A palavra maravilhosa. E essa é a palavra de Deus, que nos ensina, que nos instrui e nos corrige. Esse é o propósito da palavra de Deus. Fazer com que nós nos santifiquemos cada dia mais. Irmãos, interessante essa palavra que o pastor trouxe, como eu disse no início da reflexão. É uma palavra dura, difícil de se ouvir, porque não se falam isso. Lá em Oséias 4:6, vai dizer que o meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento. Quem está perecendo, gente? É o povo de Deus.
É a igreja de Deus que está perecendo porque falta conhecimento. E por que falta conhecimento? Lá no verso 1 vai dizer, porque o povo mente, rouba, vive no engano. Não vive a verdade, falta conhecimento. Elas estão padecendo, estão sofrendo todo tipo de violência. Violência física, moral, fome e sede espiritual. O povo de Deus está perecendo, está sofrendo, porque a palavra da verdade, conhecimento de Deus não é alcançado eles. Eu não estou dizendo com isso que estão perdendo a salvação, mas sofrem, como o pastor bem trouxe. A igreja de Deus não é templo físico, não é igreja, não é placa, é a igreja invisível. E esse evangelho, o Senhor deixou para que alcançasse seus filhos, para que fossem ensinados, instruídos a não sofrer. Esse é o amor do nosso Pai para conosco. Nos instruir para que não sejamos enganados pela mentira, pelo engano. O próprio Jesus disse, esse mundo jaz no maligno. E para encerrar, irmãos, eu convido os irmãos a refletir os primeiros versículos lá da carta de Tiago. Irmão, meio irmão de Jesus, ele começa dizendo, Tiago, servo de Deus e de Jesus Cristo. Ele entendeu que ele era servo, ele não se considerou como irmão. Os pais da igreja, como eu disse, os discípulos dos apóstolos e os seguintes, ninguém pegou a cadeira sucessória de apostolado. Olha bem, na época de Paulo, Gamaliel disse, houve outros homens que se diziam Cristo, Judas. Teve outros homens que levantaram essa bandeira dizendo que era o Cristo, mas não foi adiante. Irmãos, a igreja do Senhor tem que despertar, tem que conhecer a Escritura para não padecer os males, as tristezas que você vê igreja fora. O nome de cristão sendo maldito, sendo denegrido, pastores sem crédito, sem moral, sem credibilidade, não somente na igreja, mas no mundo, porque falta conhecimento, porque vive coisas que não diz na Bíblia, de acordo com o seu entendimento. É hora de despertar, irmão. O Senhor está vindo para buscar a sua igreja. E quem diz que Ele vem, são os próprios sinais que anunciam isso. Que possamos despertar, que possamos viver conforme o Senhor nos orientou. Amém, irmãos? Eu agradeço a presença de todos, os irmãos que nos acompanham através das redes sociais. Eu quero convidar os irmãos a toda quinta-feira estar conosco, estudando, aprendendo mais do Senhor. Nós estamos com o pastor Rafael ministrando esse estudo, todas as quinta-feiras, às 20 horas aqui na igreja. Quem não puder participar, pode estar nos acompanhando através das redes sociais. Fica gravado também, para quem quiser ver novamente, passar para outra pessoa. E todos os domingos aqui, irmão, 18 horas em ponto, nós estamos aqui trazendo uma mensagem do Senhor, para que possamos crescer no conhecimento e na verdade, para que possamos ter uma vida santa em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Eu convido a igreja a se tornar de pé, para que possamos agradecer ao Senhor por essa mensagem, por essa palavra maravilhosa. Pai santo e eterno Deus, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, Pai, sendo instruídos pela Tua palavra. Que o Senhor venha, Pai, nos dar força, coragem, ousadia para colocar em prática, Senhor Deus, para viver conforme a Tua instrução. Pai, nós somos a Tua igreja, Pai. Nós somos a menina dos Teus olhos. O Senhor veio, Pai, para salvar-nos de uma morte inevitável. Mas o Senhor trouxe boas notícias, boas novas, Pai. E hoje nós somos salvos, em nome de Jesus. Que a nossa vida, Pai, seja pautada na Tua palavra. É o que nós louvamos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu agradeço a todos e o culto está encerrado em nome de Jesus.